Olá! Hoje eu estou aqui para convidar vocês para uma reflexão sobre o conceito do inconsciente coletivo. Esse conceito foi trazido por Jung, mas como Jung chegou à conclusão de que existia o inconsciente coletivo? Através da observação de si mesmo, através da reflexão sobre os próprios sonhos, os próprios sentimentos, os próprios pensamentos e também através da análise desses materiais, dos sonhos, das fantasias, dos pensamentos dos seus pacientes. Assim, Jung começou a perceber que existia um inconsciente muito além do que somente o inconsciente pessoal. E em suas análises dos sonhos dos seus pacientes, e Jung analisou mais de 10 mil sonhos, ele começou a perceber que algumas imagens, algumas personagens, algumas sensações, conteúdos de mitos, folclore, se repetiam em processos de pacientes diferentes. Então vamos imaginar, um paciente que mora no Brasil, de repente tem o mesmo sonho de uma pessoa que mora no Japão. Jung começou a fazer essas associações e assim ele chegou à conclusão de que existia um inconsciente coletivo, que é algo muito mais profundo do que esse inconsciente pessoal. Qual foi a definição que Jung trouxe para esse inconsciente? Então Jung afirmava que os conteúdos do inconsciente coletivo nunca estiveram na consciência, porque foram herdados. Então vamos refletir sobre a diferença do inconsciente pessoal para o inconsciente coletivo? O inconsciente pessoal é aquilo que está abaixo do tapete. Aquela expressão que a gente diz que está abaixo do tapete. Não está na consciência, pois está abaixo da consciência, não é conhecido, é restrito, pois ele traz conteúdo pessoal, e o inconsciente pessoal é um fragmento do inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal faz parte desse inconsciente coletivo. Bom, esse é o inconsciente pessoal. Então, o que diferencia esse inconsciente pessoal do inconsciente coletivo? O inconsciente coletivo não tem diferenciação entre os indivíduos. Eu posso sonhar aqui com um bicho-papão embaixo da cama, como outra pessoa lá na Alemanha pode ter esse mesmo sonho. Percebe que esse inconsciente não tem diferenciação entre os indivíduos? É uno com a humanidade, porque esses conteúdos vêm da humanidade e não apenas de uma pessoa. Nesse inconsciente, a gente perde, o indivíduo perde, os seres perdem a individualidade, porque isso tudo, esses conteúdos se transformam em coletivo, não há individualidade. O inconsciente coletivo é algo muito profundo, é algo que vem da memória da humanidade, da memória ancestral, da memória coletiva, algo muito, muito, muito profundo. Jung costumava estimular os pacientes para que eles pudessem trazer mais conteúdos do inconsciente coletivo de forma criativa. Então ele os estimulava a pintar, desenhar, ensinar, dançar, modelar essas informações, essas lembranças que vinham de sonhos ou de memórias ou das próprias fantasias, porque assim seria uma maneira deles materializarem aquele conteúdo que vinha desse inconsciente. E aí ele começou a perceber
que as mitologias, personagens das mitologias, dos contos de fadas, sempre se apresentavam nesses processos dos pacientes, conteúdos das mentes primitivas lá atrás também se apresentavam nesses sonhos, nessas fantasias, nesses conteúdos trazidos por eles. Essas imagens nada mais são que heranças de todos os indivíduos. O autor Grimber afirma que os conteúdos do inconsciente coletivo, eles não são manejáveis pela força da vontade. Um exemplo disso é o movimento que se cria a partir dessa força coletiva, como por exemplo, a guerra. Então, esse conceito trazido por Jung trouxe uma contribuição muito incrível para a psicologia e para o nosso processo de autoconhecimento. Quando nós pensamos, por exemplo, que nós temos medo e de repente a gente conversa com uma pessoa e percebe que ela também tem medo. Às vezes a gente sonha que tem um tsunami acontecendo e de repente a gente conversa com alguém ou a gente fica sabendo que uma outra pessoa num outro lugar também sonha com um tsunami acontecendo. Isso nos traz também uma sensação de pertencimento e uma sensação de que não estamos sozinhos e de que, ok, esse sentimento faz parte também de outras pessoas, faz parte também da humanidade. Então, o inconsciente coletivo, esse conceito, ele nos traz essa visão, essa sensação também de integração, união, já que eu estou acessando uma herança ancestral, uma herança primitiva da memória da humanidade. E não tem como nós estudarmos os arquétipos das deusas sem termos o conhecimento desse conceito que é o inconsciente coletivo, já que os arquétipos fazem parte do inconsciente coletivo. Então, até a nossa próxima aula sobre os arquétipos.